noite. Boa noite. Boa noite. Plenário, família, berço da vocação sacerdotal. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso plenário deste mês. Este mês, tido pela Igreja no Brasil como mês vocacional, é um período em que refletimos e rezamos por todas as vocações no seio da Igreja. No roteiro deste mês, refletimos e rezamos de modo especial pelas vocações sacerdotais, em comunhão com os 270 anos de fundação do Seminário Arquidiocesano de Mariana. Como não há vocação sem família, estamos também refletindo sobre a família como berço da vocação sacerdotal, em comunhão com o Ano Arquidiocesano da Família. Há uma profunda ligação entre a vocação familiar e sacerdotal, como vimos nos encontros. Vamos relembrar? Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei desta vida as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuta de novo, chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro no reino de paz e amor. Nos mares do mundo eu navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. O grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Oração inicial. É isso mesmo. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei-nos ressoar em nossos ouvidos vossos forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai-me sobre os vosso Espírito, o que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a vossa voz. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai-nos a nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino da vida consagrada e religiosa. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas, despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor, chamai-nos para ser serviço do vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelos dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder o sim. Amém. A vocação sacerdotal é gerada na família, cultivada e regada na família seminário e se direciona para a missão evangelizadora junto às famílias. Desse modo, o padre não tem somente o berço da sua vocação na família, mas toda a sua caminhada sacerdotal está relacionada intimamente com a vida familiar. E essa relação deve ser cada vez mais aprofundada, tanto pelas famílias quanto pelo sacerdote, pois a evangelização supõe essa unidade na fé e no amor.
Relembrando nosso primeiro encontro, vimos que a família é o ambiente no qual se cultivam os valores humanos e cristãos. Cada família deve se perguntar: como temos vivido isso? Essas duas dimensões de valores não são excludentes, pois, ao vivenciar os valores cristãos, a pessoa vive de maneira profunda os valores humanos, e ao triar os valores humanos, ela está em sintonia com os valores cristãos. Se na família esses valores ficam de lado, possivelmente não haverá uma vivência autêntica do cristianismo e, consequentemente, isso afetará o surgimento de boas e santas vocações, sejam elas sacerdotais ou não. Quando o desejo bate à porta do coração do jovem vocacionado, este deixa uma família para abraçar outras. O seminário, como refletido no segundo encontro, a palavra seminário vem da palavra sementeira, isto é, lugar no qual é cultivada as vocações sacerdotais, tendo em vista a missão pastoral e evangelizadora da Igreja. Este ano, nosso seminário de Mariana completa 270 anos. Neste local, são formados, a partir de várias dimensões, os futuros padres de nossa arquidiocese e de outras dioceses, que enviam seminaristas para estudar em nosso seminário. Um sinal importante de quem a comunidade é ativa no testemunho cristão é quando surgem vocações sacerdotais no seio desta comunidade. O convite é que incentivemos as crianças e os jovens no segmento radical a Jesus Cristo. Quando ordenando, o padre se insere em uma outra família. É presbitério, que é a família de todos os padres da arquidiocese. Além disso, ao ser designado para alguma comunidade pastoral, ele toma seus paroquianos como sua própria família, alimentando-as com os sacramentos e fortificando-as com sua presença de pastor. Toda a comunidade é formada por família, sendo assim impossível um trabalho evangelizador sem eles. Por isso é importante construir a comunhão entre o sacerdote e as famílias, a fim de serem realmente próximos, fraternalmente é comprometido com a construção do reino sonhado por Deus. Com o coração aberto e inspirado pelo Espírito Santo, aclamemos a palavra de Deus que será proclamada. Envia a tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Envia a tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tendo ele comido, perguntou Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me?
mais do que este? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacentas os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de Jonas, de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacentas os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacentas as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras mais moço, cinzaste e andava aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e os outros te cingirá, e te levará para onde não queres. Porque estas palavras ele indicava o gênero de morte com que havias de glorificar a Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Partilha. Esse evangelho ele é muito interessante, né? É importante também situar aqui o momento, né? Aqui Jesus já havia passado, né, pelo processo ali da sua paixão, crucificação, né? Ele já tinha ressuscitado, né? Em uma aparição ali que ele tem para Pedro e os demais discípulos após esse evento já da crucificação, e ressurreição. E esse mesmo Pedro, né, que antes ele já tinha ali respondido, ou melhor, tinha sido revelado a ele por Deus, né, para ele dar aquela resposta, quando Jesus perguntou: vós, quem dizes que eu sou? É o mesmo Pedro que já tinha ali recebido essa revelação de que Jesus era o Cristo enviado por Deus, né? E esse mesmo Pedro que teve essa revelação, um pouco adiante, ele veio a negar a Cristo, né, por 3 vezes. O próprio Jesus tinha falado isso para ele, né? 3 vezes antes que o galo cantasse, ele o negaria. E quando Jesus pergunta a Pedro aqui por 3 vezes também se ele o amava, creio eu que era para poder curar todo e qualquer restinho de ferida, né, que tivesse ainda no coração de Pedro, e também para confirmar aquele chamado, né, que ele já tinha feito lá atrás, né, quando ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então ali Jesus confirma, né, quando ele pergunta se Pedro o amava por 3 vezes, né? E a cada uma das respostas o Senhor falava: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, né? A gente vê ali também a figura de um Pedro transformado a partir daí, né? Quando Jesus disse ali que quando tu eras moço, né, você escolhia onde iria, quando mais velho, né, você seria levado, né, informando ali o tipo de morte que Pedro passaria, né? Porque esse mesmo Pedro que lá atrás, quando no momento da prisão de Cristo, né, ele chegou a tirar uma arma, né, uma espada para cortar a orelha, né, do soldado, e Jesus a recolocou. Esse mesmo Pedro, mais adiante, ele vai sofrer toda a tribulação, toda a perseguição, mas com uma resignação, aceitando ali a vontade de Deus e cumprindo, né, essa missão que o Senhor deu a ele de apacentar, ou seja, de cuidar, né, de levar ali a boa nova, né, de conduzir esse rebanho do Senhor. Perguntas para o plenário. 1. As famílias de nossa comunidade estão sendo acompanhadas espiritualmente a fim de que delas sejam geradas vocações para a igreja? Bom, esta foi a pergunta para o plenário do nosso primeiro encontro, e foi
meio que unânime aqui, né? A ideia de que sim, por parte da paróquia, né? Por parte da... tem tido esse acompanhamento, né? O que de repente pode faltar é uma resposta por parte de algumas famílias, né? A irmã Rosalina, como catequista, pode dizer melhor aí, né, o que foi falado. O que a gente sente, né, a falta de interesse das famílias, né? Tem um acompanhamento, mas deixa a desejar, porque não tem assim essa presença de espírito, né? Do que essa igreja em saída, essa igreja em busca da santidade dos filhos, das famílias. Então, o acompanhamento existe, mas falta esse abrir o coração e deixar que o Espírito Santo entre e toque para que possa, então, orientar melhor as suas famílias. 2. Nossas famílias e nossas comunidades eclesiais, com seu testemunho de vida e amor, têm inspirado e incentivado as crianças e os jovens a seguirem Jesus Cristo como sacerdotes? Temos rezado pelas vocações sacerdotais? Que nós, enquanto leigos, né, e leigas na igreja, nós temos que pedir muito ao Espírito Santo de Deus, né, que abra, né, o coração, né, de todas as famílias, né, de nossa comunidade, né, para que a gente possa, né, de uma maneira simples, levar esse Jesus Cristo, esse Pai amoroso, a todas as famílias que ora necessita, né, da ajuda, né? Eu creio que a nossa igreja, ela tem que ter um olhar mais aberto, no sentido, porque às vezes a gente fala assim, será que as famílias estão dando a resposta necessária para a catequese ou para determinadas pastorais? Olha, gente, é isso que eu falo para vocês, que às vezes a gente tem que olhar, né, com um olhar mais aberto, porque nem todas as famílias têm seus filhos na catequese, né? Então eu acho que esse trabalho, ele tem que ser um trabalho voltado, né, para aquelas famílias que ora estejam em estado de vulnerabilidade, né? 3. De ambas as partes, como tem sido o relacionamento do sacerdote pároco com as famílias da comunidade? Bom, acredito que deve ser unânime também que o relacionamento por parte do pároco é bom, né? Ele dá oportunidades para todo mundo. Quem quiser participar da igreja, as portas vão estar sempre abertas. E o pároco também vem sempre tentando fazer algo direcionado à família. Só que é como nós falamos nas perguntas anteriores, né? Às vezes falta a resposta da família. Então, por parte do pároco, na minha opinião, está tudo ok, né? Ele está fazendo o que ele pode. Agora, por parte da família, talvez falte mais, né, que ela se abra a essas oportunidades, digamos assim, né? Que ela incentive mais seus filhos, que ela, como o Pedro falou, né, dê mais atenção para a catequese. Então, acho que é isso. Para refletir, o que mais me chamou a atenção no texto bíblico? Nós achamos que no texto bíblico, o que mais chamou a atenção foi o amor de Deus para conosco. Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós estamos numa situação muito difícil, principalmente agora com essa pandemia. Por quê? Porque nós estamos praticamente quase isolados. Não chega vacina, todo mundo preocupado com a situação da criança, do adolescente e de toda a comunidade. Os sacerdotes da nossa comunidade estão sendo sinais de Deus na vida de nossas famílias? E nós,
enquanto família, estamos valorizando a presença e atuação dos sacerdotes em nosso meio? Estamos rezando por eles e ajudando-os no processo de evangelização? Depois de refletirmos bastante, o nosso grupo teve a compreensão de que, na igreja, a família, sem a presença do sacerdote, do sagrado, não seria totalmente católica. Como tem sido a reação das famílias e da comunidade em geral, quando alguma criança, adolescente ou jovem se sente despertada para a vida religiosa ou sacerdotal? Nós achamos que, apesar de pouco interesse na nossa comunidade, não sentimos muito interesse, menos ainda na família. E a comunidade diz que sim. E quando aparece esta oportunidade, a família não desiste. De ambas as partes, como tem sido o relacionamento do sacerdote com as famílias da comunidade? Depois de refletirmos bastante, no grupo achamos que sim. E quando isto não acontece, está totalmente a comunidade desengajada da igreja. Então, quero agradecer, né, por cada um de nós que estamos aqui, por você, Wallace, que veio nos ajudar, que Jesus te abençoe, que dá mais sabedoria, tá? Tudo que você merece, que Deus coloque em tuas mãos. Amém. Eu quero agradecer também a coordenadora dos grupos de reflexão, que alertou a gente para que a gente pudesse, mesmo com essa dificuldade, nós pudéssemos fazer o grupo na nossa rua, na nossa família. Isso foi muito gratificante. Estamos muito felizes e isso está dando força para todos nós. Oração final. Senhor das messas, pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos voz forte e suaves convite. Vem guiar-me, derramai sobre nós o vosso Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade, para seguir vossa voz. Despertais nossas comunidades para a missão. Ensinai nossas vidas a ser serviço. Fortaleceis os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada, religiosa. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, ministros. Dai perseverança aos nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor, chamai-nos para o serviço do vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. 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 O Deus que me criou, Me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou Como a chuva em terra seca, eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus me chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus me chama, eu quero ouvir a sua voz. Estivemos reunidos e vamos sempre permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.